a oração pode mudar qualquer situação. A oração pode mudar todas as situações. A oração pode mudar a situação que você está vivendo. Por quê? Porque Deus responde orações. Porque Deus está bem disposto. Ele está bem disposto a te ajudar. Ele está bem disposto a te auxiliar em todas as coisas. E mais do que isso, Deus ele tem grande prazer em falar com você, em direcionar a sua vida. E porque Deus ele tem uma história para a humanidade. E nessa história que ele tem para a humanidade, inclui você. E quando nós entramos no plano de Deus para a nossa vida, Efésios 2:10 fala que ele nos criou para fazer as boas obras que ele preparou antes para que nós pudéssemos cumpri-las. E quando você se importa com a vontade de Deus para você, ele tem cuidado de você. E muitas vezes, pessoas que às vezes nem conhecem muito bem a Deus ainda, seja bem-vindo você que está chegando, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele está sempre de braços abertos para atender as suas orações. Sabe? E existem orações que vão ser respondidas. Nós estamos começando esse primeiro dia desse propósito de oração aqui. E eu tenho certeza que você vai ver respostas. Então, escreve o seu pedido de oração, no caderninho. Se você puder escrever aqui, é muito bom. Se é uma coisa mais particular, escreve aqui, eu tenho um pedido de oração. Eu tenho um pedido de oração. Escreve aí agora e nós vamos tirar um período aqui especial de oração por essa causa ou por algo que você vai colocar diante do Senhor. E nós vamos ver uma grande resposta da parte de Deus. Um espírito de milagres está sendo gerado nesses momentos aqui de oração. Sabe? Olha o que diz aqui em Marcos, no capítulo 11. Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Olha o que diz. Porque em verdade lhes digo, Jesus dizendo, em verdade lhes digo, que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, aqui Jesus está falando sobre o poder que existem nas palavras. As palavras têm poder. Escreve aqui, a palavra tem poder. Nós estamos hoje nesse dia 1 do propósito de oração e é importante você saber disso. A palavra tem poder. No versículo anterior, Jesus está dizendo, tenham fé em Deus. Por quê? Porque Jesus tinha falado com uma figueira seca, ele procurou um fruto e uma figueira, ele não encontrou. E em 24 horas, depois de Jesus dizer, nunca mais ninguém coma fruto de ti, em 24 horas a figueira, em aproximadamente 24 horas a figueira secou. Sabe? E os discípulos falaram, mas o que é isso? Jesus falou com a figueira e a figueira secou. E Jesus continua dizendo agora sobre o poder das palavras. E dizendo sobre o poder das palavras, Jesus disse, tenham fé em Deus. A expressão aqui na Bíblia original, ela quer dizer, tenha fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? A fé do tipo de Deus é uma fé que cria através das palavras. Sabe? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E tudo que veio a existir, passou a existir através das palavras. Vamos ler aqui? Olha o que diz então, Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis, sabe? Então, o que é visível veio a existir através das coisas que não são visíveis. Romanos capítulo 4, versículo 17, falando sobre a promessa de Deus a Abraão, também mostra o poder das palavras. Como? A Bíblia diz assim, que ele chama, o apóstolo Paulo aos Romanos, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Na verdade, essa também é uma citação. Agora, aqui em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando Jesus fala do poder das palavras, e ele fala, a fé do tipo de Deus, qual é a fé do tipo de Deus? É a fé que fala crendo com o coração
e declarando com a boca, sabe? A fé do tipo de Deus é o quê? É a fé que cria a partir do poder das palavras, sabe? E Jesus disse aqui, se alguém disser alguma coisa e não duvidar no seu coração, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Primeira coisa aqui que eu aprendo, Jesus disse, se alguém disser a esse monte, quer dizer, se alguém disser a algo específico, se alguém disser a algo específico, seja específico nessa oração, nesse propósito que nós estamos aqui das 3 da manhã. Por quê? Você vai ser específico e você vai ver Deus operando. Você vai ver a resposta de Deus em algo específico que você vai colocar diante dele. Então escreva no caderninho, escreva no seu bloco de notas do celular, até para te ajudar no momento do testemunho, sabe? Porque Deus está fazendo algo extraordinário. E você vai dizer aqui, nós vamos apresentar os nossos pedidos, você vai apresentar o seu pedido diante do Senhor. E você vai ver grande resposta, você vai ver grande manifestação de poder para responder uma oração específica que você vai fazer. Jesus então disse, ele falou assim, não, diga para qualquer monte. Não, ele fala, diga para este monte. Ele está falando de um monte em particular. Ele está falando, diga, se alguém disser a este monte o quê? Levante-se e jogue-se no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se você falar com a enfermidade, saia agora do meu corpo em nome de Jesus. Sabe? Se você falar, eu tenho a saúde divina em nome de Jesus. Se você disser, eu vejo a minha situação financeira transformada. E você ser específico. Eu vejo as minhas contas pagas e Deus me dando sabedoria para lidar com a minha área financeira. Olha aí. Eu vejo Deus me dando... Pai, eu recebo. Mais do que ver. Você declarar. Você crer com o seu coração. Se você falar. Se você disser sem duvidar. A partir de hoje, a minha história vai ser diferente. Eu vou valorizar a presença de Jesus. Mas não vai ser por mim. Pai, eu preciso da sua força. Sabe, você precisa dizer, você precisa falar, crer com o seu coração e falar com a sua boca a situação que você está enfrentando. E o que diz aqui, versículo 24? Por isso, digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, aqui está falando agora de pedido. Pai, eu peço pela minha área, eu peço pela minha saúde. Pai, eu peço pela transformação de alguém da minha casa. Pai, eu peço para que eu seja transformado, que eu seja mais parecido com o Senhor. Pai, eu peço, e seja específico na sua oração. E Jesus está falando, se alguém, tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Sabe? Então a primeira coisa, eu falo com a minha boca, né? Eu falo sem duvidar, poder das palavras. Segunda coisa, quando eu oro, eu preciso crer que eu já recebi. E assim acontecerá. Você está ouvindo? Assim será com vocês. E aqui, versículo 25, tem algo importante. Que diz assim, prepara seu pedido de oração e nós vamos orar juntos. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Está ouvindo? Mas se vocês não perdoarem, Jesus está falando com você, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Então, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as suas ofensas. Quando você estiver orando, perdoe alguém. Quando você estiver orando, perdoe alguém. Você está ouvindo isso? Por quê? Porque Deus está trazendo um tempo de orações respondidas. Existe um mover espiritual nesse momento. E Deus está vindo com grande poder. Deus está vindo com grande velocidade para trazer respostas de oração. Coloca aí o seu pedido de oração. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração.
situações que aos olhos humanos são irreversíveis, situações que aos olhos humanos são difíceis de resolver, situações que a mão humana não pode resolver. Mas o Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que tem o poder de resolver. O Senhor é aquilo que faz o que o médico não pode fazer. O Senhor é aquele que faz aquilo que o juiz não pode fazer. Apesar de eles serem boas pessoas, apesar de eles serem bons profissionais, eles estão limitados, mas o seu poder é limitado. O Senhor faz o impossível. Pai, não deixa ninguém que está aqui sair da terra antes da hora. Eu cancelo agora todo o decreto de morte e eu declaro vida em nome de Jesus. Eu declaro vida longa sobre você. Eu declaro vida longa sobre você. Você vai ter vida longa e verá a salvação do Senhor. Eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus. Eu declaro o favor de Deus. Esse é o tempo em que Deus está ajustando as coisas na sua vida. Esse é o tempo em que Ele quer ser o Senhor. Ele quer ser o dono de tudo. Ele quer que você busque a Ele de todo o seu coração. Ele quer que você busque a Ele em primeiro lugar, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha tirar toda a escama espiritual. Peço que o Senhor abra os olhos espirituais, para que cada um que está aqui enxergue o poder de estar na sua presença, o poder de te adorar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu via o Senhor dizendo de pessoas aqui que precisam tomar uma decisão para Jesus. Você precisa receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia fala, se você crê com seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a sua boca você confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Se o Espírito Santo está te tocando, faça essa oração agora. Eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, por pensamentos, por ações. Eu falei, eu confesso agora a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? Deus criou todas as coisas pelo poder das suas palavras. Deus criou o mundo pelo poder das suas palavras. Deus sustenta todo o universo, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, sabe? Você recebe a sua cura pelo poder das palavras. Você recebe libertação pelo poder das palavras. Você está ouvindo isso? E nesse exato momento, você está sendo salvo através do poder das palavras. E o apóstolo Pedro disse assim, que nós devemos viver de uma maneira a confirmar todos os dias a nossa salvação, a salvação que nós recebemos em Jesus. E agora, você sabia que essa salvação, ela começa já a operar na nossa vida hoje, com cura, com libertação, com milagres, com coisas extraordinárias, porque agora nós entendemos que nós somos de um outro reino, e nós somos peregrinos, nós somos de passagem aqui por esse mundo. E esse mesmo Deus que nos abençoa enquanto nós estamos aqui, Ele tem um plano ainda mais extraordinário para nós, na eternidade. Você está ouvindo? Pai, eu apresento cada pedido de oração. Eu apresento pedidos de oração, que tem pessoas aqui que até desistiram de orar por causas. Mas eu apresento pedidos de orações também, até de pessoas aqui que estão tendo dificuldade de crer, dificuldade de ter fé, porque já há muito tempo é uma situação. Mas eu peço que o Senhor venha agora com grande poder. Libera o seu poder nessa mente, nesse coração. Libera a sua graça, sua glória agora, por cada vida que está aqui, de uma maneira especial. Toca agora com grande poder, com autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está tocando a sua mente, seu coração, e tem coisas que você até desistiu de orar por mudança. Você vem na oração, mas sem um propósito muito específico, né? Deus está trabalhando na sua mente, no seu coração. Deus está te fortalecendo. A Bíblia diz, se o meu corpo e o meu coração fraquejar, né? Deus, Ele é a minha força, e Ele não vai me permitir cair. Ele não vai me deixar desamparado. Aqui, Salmo 73, versículo 26. O meu
corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você está ouvindo isso? Gente, que especial! Que especial nós estarmos aqui nesse propósito de oração. Tem curas, tem milagres acontecendo. Eu quero orar aqui agora em específico. Eu quero orar em específico por cura divina. E eu quero orar por prosperidade também financeira, sabe? Eu tenho recebido alguns testemunhos já ao longo desses últimos anos sobre também a área financeira. Porque tem pessoas que acham que Deus não se importa com isso. Uma vez Deus me deu uma mensagem, eu ainda não trouxe ela aqui para vocês, né? Está no canal da igreja. Eu falava coisas que acontecem enquanto você adora, né? E foi uma revelação que Deus me deu dos milagres no Mar da Galileia. Então, enquanto você adora, Jesus chama os seus primeiros discípulos, Jesus te chama, Jesus te fortalece. E comecei a falar uma série de coisas aí. E chegou um ponto, era o 5º ponto da mensagem, é o 6º ponto. Aí eu falei, enquanto você adora, eu falei, Jesus fala que o milagre da moeda que apareceu na boca do peixe, né? O milagre financeiro operado por Jesus. E eu falei assim, tem pessoas aqui que precisam pagar contas. Tem pessoas aqui que estão que precisam pagar uma conta, está faltando dinheiro. Vai aparecer dinheiro na conta. Com essa única palavra, foram quase de uma vez só, que eu fiquei quase 7 testemunhos, e nós já temos só contabilizados, só que até onde eu contei, mais de 11 testemunhos de milagres financeiros. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Deus falava assim comigo, que tem pessoas aqui que vão abrir a conta. Eu estou sentindo o poder de Deus. E vão ver que Deus não é só, sabe? Eu vou falar. Tem uma pessoa que esses dias orou por uma TV. E você sabe que a TV hoje também é usada até para acessar a internet, né? Tá. E a TV tinha parado de funcionar, aconteceu uma situação estranha, umas pessoas, enfim, uma situação não muito boa. E a hora que ela orou para a TV voltou a funcionar. Sabe? E ela falou, isso aumentou minha fé para orar com mais confiança. Não é verdade? Deus vai fazer um milagre tão especial na vida de alguém que está aqui, vai aparecer. Não quero ser leviano aqui, estou falando, porque tem alguém recebendo, porque tem alguém precisando. Sabe? Às vezes Deus te fortalece para trabalhar, às vezes Deus te conecta com pessoas, né? Às vezes Deus faz o ato soberano dele. Então tem várias formas de Deus te prosperar. Mas tem alguém aqui em particular que, a hora que olhar, recebeu o milagre. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Envia o seu testemunho aí. Vai ser especial, tá? Então, eu quero orar por cura física em específico. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por cura física. Libera unção de cura agora. Você que estava com uma dor do seu lado direito aqui da região da barriga, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está passando por problemas financeiros, Deus está te livrando e Deus está te dando sabedoria para lidar também na área financeira, e Deus está abrindo portas. Eu vi assim, vai ter 3 portas abertas para alguém aqui escolher, e Deus vai dar a sabedoria, vai dar a clareza de qual a decisão certa a tomar. Ele vai colocar no seu coração. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? É um tempo de ser guiado por Deus. Não é porque 3 portas, porque até para decidir, Deus quer testar você. Deus vai testar alguém aqui. Eu vou abrir 3 portas, por quê? Porque eu quero saber se você vai buscar a minha direção ou se vai segundo a sua cabeça. Se você vai colocar em oração ou se você vai segundo a sua cabeça. Quando é de Deus, você sente algo dentro de você. É para esse lado aqui que eu devo ir. Então por isso você tem que estar na vida de oração, porque na vida de oração existe comunicação. Olha aí, escreve isso. Na vida de oração existe comunicação. Oração é falar com Deus e ouvir Deus falar de volta, sabe? Tem gente que não ouve Deus simplesmente porque está falando demais e não espera Deus falar de volta. Tem gente que não ouve a Deus, por quê? Porque não ora, não é verdade? Existe também um outro grupo de pessoas que tem dificuldade de ouvir a Deus, porque quando vai orar, não faz Marcos 11, 24.
Marcos 11, 25. Se alguém quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa em oração. Por quê? Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Tem um espírito de milagres. O Espírito de Jesus. Ele está sobre você. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E existe um espírito de milagres operando na sua vida. Operando na sua casa. Operando na sua família. Recebe em nome de Jesus. Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. E nessa oração das 3 da manhã. Nós estamos nesse propósito, nesse sábado e domingo. Compartilha com 10 pessoas aí que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. O nosso livro você pode adquirir e ajudar aqui na nossa missão, né? Através do prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Aqui eu falo de como você vencer os gigantes internos, os gigantes externos que te impedem de viver o propósito de Deus na sua vida, tá? E vai ser especial, vencendo o que te impede de viver tudo que Deus tem para você. Esse aqui é o nosso livro, tem vários testemunhos chegando. E eu creio que vai ser especial na sua vida. E quando você adquire o nosso livro, você também faz parte, você tem o privilégio de fazer parte dessa missão celestial que Deus tem nos dado. Tá bom? Então, se Deus estiver falando com você, aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.